Vamos falar sobre um projeto de um quarto, então um projeto de interiores. Vamos lá, essa planta daqui que eu trouxe para exemplo para vocês tem bastante coisa que precisa ser melhorada. Primeira coisa de todas é a questão da margem, né? Então existe norma técnica que diz como você deve fazer essa margem e ao formato do papel, tá? A gente olhando assim as coisas plotadas, fica difícil da gente saber exatamente que formato de papel é esse, né? A dimensão. Então é super interessante colocar sempre aqui embaixo qual é a dimensão desse papel. Olhando rapidamente para esse papel, a gente acha que ele é um A3, né? Pelo tamanho do carimbo, porque a largura do carimbo ela é padrão, tá? A altura pode variar. Não é recomendado que fique desenho na área acima do carimbo. Existem exceções, tá? Para 1 metro você deixar, né, livre, para no mínimo de 1 metro para texto. Mas a gente não trabalha muito com exceção, a gente trabalha com o geral, que é deixar a parte acima do carimbo livre de desenho. Ou seja, esse desenho deveria estar mais para o lado esquerdo, para liberar essa área daqui. Para quê? Porque essa área daqui ela tem que ter textos, legendas, aprovação dos órgãos onde a planta fosse aprovada, enfim, tudo que precisa ser anotado. E por que a gente deixa sempre a área toda acima do carimbo? Porque na hora que a gente faz a dobra do papel, todas as pranchas elas vão dobrar para o tamanho A4. E aí, quando você faz a dobra do papel, fica visto todas as informações, tanto de carimbo, que diz o que é que tem na prancha, como das outras informações que tem, ou aprovação, ou legenda, ou o que precisar, planta guia, ou o que precisar colocar, tá? Ou seja, a formatação do papel, ela segue norma e a gente tem que ficar atento a isso, tá? Outra questão é que aqui está sendo chamado de planta baixa. E, na verdade, isso é uma planta, nem é baixa nem é de layout, mas ela é mais para layout do que planta baixa. Por quê? A planta baixa, na verdade, ela é uma planta onde ela tem todas as dimensões do espaço, né? Todas as cotas, tem até que tem aqui ó, o nome do espaço, a altura de pé direito, a área total, as cotas. Então não teria que ter esses elementos desenhados dentro, porque a planta baixa é uma planta construtiva. Então na hora que você desenha armário, prateleira, cama, atrapalha a construção desse espaço, tá? Então essa é a diferença aí, que isso não deveria estar sendo chamado de planta baixa, muito mais uma planta de layout que também está um pouco fora do padrão. Mas se isso fosse uma planta baixa, temos alguns problemas grandes aqui também. Primeiro, a cota ela não toca o desenho, a linha de cota ela não toca o desenho, certo? Então isso aqui, né, isso aqui não pode acontecer, essa linha de cota tocando o desenho. Outra coisa é que a gente usa em metro, então aqui 2,8 metros, né, 80, 2,80, a gente só usa 2 casas decimais depois da vírgula, então seria 2,80 e não 800. A mesma coisa aqui, 4,31 e não 310. A gente usa 2 casas decimais e a escala de metro, tá? Aqui no caso da porta, o que a gente tem? Até que tá colocada certa, 70, né? 0,70 seria ponto 70, pode usar sem o zero na frente, só o ponto, por 2,10 de altura, só que tá de cabeça para baixo. Então esse número, ele tinha que estar escrito, deixa eu colocar aqui que fica mais, deveria ser 0,70 vezes 2,10. Só que neste sentido. Por quê? Porque neste sentido seria aqui, ó, tá? Vou botar menorzinho, mas seria dessa forma, porque toda leitura de planta é feita de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, a gente vai sempre escrever dessa forma como tá aqui, o número de cota acima da linha, e quando você coloca a cota da porta, também a leitura é feita de cá para cá, certo? Aqui também, ó, tá de cabeça para baixo, então seria, aqui também é ao contrário, tá? Tem que rotacionar, certo? Então, essa questão das cotas é super importante. A segunda coisa, não encostar. E outra coisa, as paredes, a gente tem que respeitar a hierarquia de linha, gente, no desenho.
Então, as paredes, elas são mais grossas do que o resto das coisas. Eu tenho que parar, bater o olho no desenho e enxergar onde é que estão as paredes, tá? Por que isso? Porque quando a gente faz uma planta baixa, a gente está fazendo um corte horizontal a 1,50 m, certo? Então, tudo que tiver sendo cortado por esse corte, a linha é mais grossa, as paredes estão sendo cortadas. O que vai ficando abaixo vai ficando mais fino. Então, por exemplo, se a gente coloca alguma coisa de diagramação de piso, você vai botar isso com linhas mais finas lá embaixo, porque está se afastando do lugar onde foi cortado. O que está acima do corte, acima de 1,5 m, vai ficar tracejado, porque é uma projeção. Então, por exemplo, aqui a gente não tem essa prateleira, por exemplo, tá completamente errada aqui a forma de representar. Ela deveria estar tracejada porque ela está acima de 1,10 m, porque tem aqui um D, que eu não entendi o que quer dizer D, 2,20 por 0,25. Estou entendendo que a largura é 0,25, o comprimento é 2,20. Cadê a altura de colocação dessa prateleira? Não sei. Mas com certeza é uma prateleira, pode ser que eu esteja enganada e ela seja abaixo de 1,5 m, mas me parece ser uma prateleira alta. Outra coisa é painel de teto, também não consegui entender o que é isso. É no forro? Não entendi. E esse painel, se ele estiver no forro, ele está na planta de forro e não na planta baixa. Então, painel de teto numa planta baixa não faz o menor sentido, tá? Então, a outra coisa dessa planta aqui é colocar a simbologia aqui, que bota assim, ó, uma bolinha, olha na norma também isso, preenchimento nenhum. Que você coloca aqui o número do desenho. Então, todas as pranchas, mesmo que tenha um desenho só, ela vai ter uma numeração, por exemplo, a numeração 1, né? No caso é 1. Se eu passar para a segunda prancha, começa o 1 de novo, certo? Então, para a gente saber qual é o número do desenho dentro da prancha, para isso que serve essa numeração. Então, isso tem que olhar lá na norma como faz e tem que respeitar isso também. Enfim, essa planta daqui, ela não é uma planta baixa, não é uma planta de layout bem feita no final. Tem problemas aí de cotagem, que tá de cabeça para baixo, errado, tocando. Então, é uma planta que está complicada de entender, né? Então, tem que ficar atento a isso. Aqui, mais um pouquinho, tá chamando também aqui do mesmo trabalho ainda, a gente está falando, já melhorou, já colocou a cota da espessura de parede, já afastou, continua botando um 0 a mais, continua de cabeça para baixo aqui, mas colocou menos elementos. Então, mais uma vez, isso não é uma planta baixa e nem uma planta de layout, então não ficou nem uma coisa nem outra, tá? Quando a gente chega aqui na planta de paginação de piso, para que serve essa planta? Essa planta serve para determinar onde você vai começar a instalar o seu piso, né? Para que o assentador do piso possa saber onde é que você quer que comece, porque você pode começar a colocar o piso de um canto e a emenda ser no outro, ou de cá e a emenda ser lá, ou de cá do fundo e a emenda acontecer na frente. E aí, se colocou aqui, ó, um início de paginação, ótimo, deve-se fazer isso, mas aqui não faz o menor sentido. Primeiro, tá onde está a porta, né? E segundo, não tá nem em cima de uma pedra completa, né? Então, assim, como não entendi onde é a pessoa realmente que vai fazer esse assentamento desse piso, vai ficar perdida, porque não se entendeu qual é a primeira pedra que você vai usar. Essa daqui cortada, isso pela metade, uma metade de uma pedra cortada aqui, é essa que vai ser. Então não ficou claro isso, tá? Mais uma vez as cotas de cabeça para baixo, certo? Aqui a numeração também faltando. E a legenda está completamente desproporcional para o resto da escrita, né? Olha o tamanho do carimbo, olha o tamanho dessa legenda. Então tem que ter uma coerência na escrita, nas letras, no tamanho das fontes que você usa, tá? Então isso aqui tá bem ruim. E assim, mais uma vez, não tem hierarquia de linha nenhuma. Isso aqui não tem as paredes mais grossas como deveriam. Essa paginação de piso é uma coisa que deveria estar bem fininha lá embaixo. Enfim, precisa melhorar muito a aparência dessa planta, tá? Aí quando a gente chega aqui, é uma planta de forro, tá? Que foi colocado uma achura quadriculada, que eu não aconselho, porque isso fica confuso, parecendo que é um assentamento de uma pastilha, de uma cerâmica, alguma coisa, né? Então eu aconselho que
eu aconselho que nessa achura que você usar, que é para representação desse forro, seja uma coisa tipo um pintadinho, umas pintinhas mesmo para mostrar que é um forro, mas não uma achura geométrica desse jeito, tá? Porque confunde muito com um piso, um assentamento de um piso, certo? É a moldura em gesso ser verde? Não, 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 porque planta técnica a gente faz toda em preto e branco. Você pode até usar cores, mas se você usar cores, você vai usar uma coisa a mais a cor. O que eu quero dizer com isso? Se essa planta for impressa em preto e branco, vai continuar se entendendo onde está o verde? Provavelmente não, né? Então, por exemplo, mas como é que a gente botaria uma moldura aqui? Na verdade, a gente nem chamaria de moldura, chamaria de roda-teto ou alguma coisa assim, tudo bem, a moldura de gesso. Como é que eu colocaria? Colocaria isso com a linha mais grossa, né? Podia até ser verde, mas se alguém imprimisse isso em preto e branco, dá para entender a diferença dessa linha para o resto das linhas? Essa é a pergunta que tem que se fazer, tá? Na planta de forro, você colocando aqui a locação da luminária, ótimo, mas cadê as cotas? Como é que você loca uma luminária sem dar cota? Né? Então tem que amarrar isso com cotas, certo? A legenda da luminária não tem uma regra muito fixa. Você pode escolher uma legendazinha e botou aí como colocou aqui nesse caso. Mas você precisa amarrar isso. Como é que eu vou saber a que distância ela está dessa parede, a que distância ela está dessa parede, tá? Então a gente chama de amarração com as distâncias e as cotas, para poder a pessoa saber aonde colocar isso, tá? Outra coisa importante é colocar o nível desse forro, ou seja, a que altura ele está do chão. Como é que a pessoa que está fazendo o forro vai saber aonde instalar esse forro, certo? Então é importante entender para que servem as plantas que vocês estão fazendo, porque se essa planta é de forro, tem que dar todas as informações para que, no caso é um gesso, né, para que o gesseiro consiga colocar. Se o gesseiro não sabe a que altura está do chão, como é que ele instala esse forro? Se o gesseiro não sabe em que local está essa luminária, como ele vai deixar esse espaço para a instalação da luminária, né? Outra coisa importante numa planta como essa questão de moldura de gesso. Deveria-se ter aqui uma sinalização de detalhe, puxar para o lado e explicar como é essa moldura desse gesso, tá? Então precisaria ter aqui, mesmo que não desse nessa planta, você botaria aqui uma sinalização, como a norma também dita, uma sinalização de detalhe, né? Você faz assim uma puxada de detalhe, né, do local, bota a numeração em que prancha isso tá, o número do desenho e joga na planta de detalhe. Então isso precisa ser sinalizado, tá? Então, mais uma vez a legenda é muito grande, também desproporcional com o resto da planta. Cota de cabeça para baixo, falta da numeração do desenho, enfim, muitas coisas aqui ainda bem incompletas, tá? E mais uma vez, hierarquia de linha. A parede tem que ser o mais grosso, né? E você destacar o que você está falando aqui. E essa achura quadriculada realmente não ficou legal, ficou muito confusa. A gente olha e pensa que é uma paginação de piso e não um forro, tá? Então isso tem que ficar atento. Aí aqui tem uma que foi chamada de ponto de luz. E aí eu venho no mesmo problema. Como é uma coisa muito simples, deveria estar tudo junto da planta de forro, né? Mas se você fizer uma planta de ponto de luz, você vai ter que ancorar elas, ou seja, botar as distâncias onde esses pontos vão ter que ser locados, tá? Então isso é super importante. E aí quando você bota a planta de ponto de luz, você coloca também uma sinalização de, aqui por exemplo, de onde você vai querer esse interruptor. Tá? E se esse interruptor vai ligar essa lâmpada, porque nesse caso só tem uma, mas podiam ter várias. Então, que interruptor liga o quê? Isso a gente bota nesses pontos, nessas plantas de ponto de luz, já é interessante colocar, tá? Aí vem uma outra planta aqui, que a pessoa chamou de planta elétrica. Primeiro, planta elétrica, ela não faz parte da planta de arquitetura, certo? A planta de ponto de luz faz, porque, voltando aqui, a planta de ponto de luz indica onde vai ter um ponto. A partir daí, o engenheiro elétrico vai fazer a planta elétrica, certo? Então, e também não adianta, se você resolveu fazer, né, que você resolveu que sabe fazer uma planta elétrica, vai fazer uma planta elétrica, faça até o fim, complete ela. Porque, por exemplo, aqui mesmo só tem eletroduto nesse pedaço, é o único lugar que vai ter eletroduto e o resto, né? Então não adianta você fazer uma coisa pela metade e largar lá, tá? Então aqui, eu boto um A e aí tem aqui interruptor,
certo, que só tem um, né? Tudo bem, as tomadas e tal, tem a ligação aí, tá meio pela metade. Então cuidado para fazer uma coisa que você não tem conhecimento para fazer, tá? Que é uma questão de planta elétrica, que é feita pelo engenheiro eletricista, né? E, e não é pelo arquiteto, tá? Então cuidado com isso quando você chama de planta elétrica, porque isso não é uma planta elétrica. Aqui é até, mas é uma pela metade, né? Mas o que o arquiteto faz é a planta de ponto de luz, tá? Que é completamente diferente de planta elétrica e é completamente diferente de uma planta luminotécnica. São 3 tipos de planta, tá? Então tem que ficar alerta a isso. A outra coisa é quando você coloca uma legenda também muito grande, ou seja, desproporcional ao tamanho das letrinhas que estariam no carimbo, né? Isso aqui tá muito grande, o tamanho da fonte, então essa legenda tinha que ser desse tamanho aqui, ó, é uma coisa bastante menor, né? E você só coloca na legenda o que de fato tiver no desenho. Então, por exemplo, aqui, interruptor duplo, AB, não tem no desenho. Por que ele está na legenda? Não coloca. Então, ó, nada disso, isso daqui, você não coloca na legenda porque eles não estão, esses objetos ou essa sinalização do que é, não está no desenho. Então, não tem que estar na legenda, tá? Então, a legenda ela tem que estar, tudo que tem numa planta tem que ter a legenda, tudo que tem que precise de uma legenda, claro, e tudo que está na legenda tem que estar nessa prancha, certo? Então isso tem que ficar atento também. Mas lembrando que isso é uma planta elétrica, é feita por engenheiro elétrico, engenheiro eletricista. Aqui é o caso que se chamou de detalhamento do guarda-roupa. Primeiro, isso não é um detalhamento, tá? Para que serve um detalhamento? O que é um detalhamento? Um detalhamento é uma planta não só com escala mais ampliada, mas com ampliação de informação, de detalhes, que possibilite a fabricação desse objeto ou desse elemento, né, que for determinado aí. Então, nesse caso, o guarda-roupa. Aí se colocou uma coisa pintada, que não é o caso também, porque a gente não faz planta técnica pintando, né? A gente faz com espessuras de linha correta, né? Então, assim, não tem a altura do puxador, não tem espessura de material, se isso é de madeira, não é, que tipo de madeira, que cor ele é, quantas prateleiras internas, né? Como é esse rodapé, ele é recuado, não é? Então, assim, isso está longe de ser um detalhamento e, aliás, está longe de ser uma planta de um armário, porque está faltando muita informação aqui. Quando a gente faz uma planta de um armário, a gente faz ele por dentro também, como essa divisão interna, tá? Então, colocou uma perspectivazinha aqui, tá, ok, mas não tá ajudando muita coisa não, certo? A perspectiva, ela vem, bota essa cota, e cadê a cota aqui? Que ângulo é esse de dobra aqui, né? Então, não tem as informações suficientes para alguém construir essa peça, esse armário, tá? Então, isso é importante, e fora que não bate esse armário que tem esse negócio no meio que ninguém sabe o que é, e aqui ele tem uma porta no meio, ó. Então, esse desenho nem bate com esse, tá? Então, isso precisa ter cuidado. Esse desenho, aliás, nem bate com a planta baixa,